Olá, Plástico Lover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco, para quem não me conhece, sou técnico em plástico, já trabalho com plástico há bastante tempo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com diversos processos de transformação em diversas áreas da empresa, qualidade, engenharia, e sou um Plástico Lover, sou um defensor do plástico, não gosto que falem mal do plástico, critiquem o plástico, que descartem inadequadamente o plástico, isso me deixa meio entristecido, né? Eu costumeiramente acabo repreendendo os meus amigos por conta do descarte inadequado, mas sem esculachar, né? O cara joga fora o copinho no pote de papel, eu não falo nada para ele, mas eu vou lá no desbaratino, tiro o copinho e jogo fora, né? Então, sou um Plástico Lover, posso dizer com tranquilidade. E você? Você é um Plástico Lover? Se liga aí, comenta aí, deixa seu comentário. Né? Hoje eu quero falar com vocês alguns aspectos relacionados ao processo de gestão. Algumas coisas que são mito, né? A gente percebe isso quando vamos visitar as empresas, e algumas coisas realmente são verdades. E são essas coisas que nós vamos... E se você conhece algum mito ou verdade sobre o processo de injeção, cara, não deixa passar não, comenta aí. Se você tiver alguma dúvida também, se liga, me conta qual que é. Um mito. Muitos acreditam que a temperatura sempre tem que ser aumentada para resolver um preenchimento da peça. A peça sendo um pouquinho incompleto, o cavalo aí aumenta a temperatura. Ou então, simplesmente aumenta a pressão de injeção. Vocês sabem que o que eu gosto no plástico é que você precisa ter uma visão holística do sistema, né? Todas as coisas. Você tem que observar as relações do sistema. Relação da pressão com a velocidade, com a temperatura da massa. A temperatura com que a massa chega no final da cavidade, que é o grande lance. Então, quando a gente pensa em mito ou verdade, não é nem aumentar a pressão, nem aumentar a temperatura. Na verdade, é um estudo que deve ser feito a respeito do que realmente precisa aquele processo para atingir a qualidade, né? Avaliar com tranquilidade, com maturidade, os parâmetros do processo. Um outro mito, ou verdade. É muito comum ouvir que a pressão de injeção tem que ser alta, né? Você termina o preenchimento com a pressão de recalque. Já vi casos que a pressão de recalque é ajustada até maior do que a pressão de injeção. Cara, isso é um mito, a gente não pode fazer isso. O preenchimento é acontecer com uma pressão e velocidade, que é a pressão e velocidade de preenchimento, e a manutenção do preenchimento, ou seja, manter o material dentro do molde, sem que ele retorne para o processo de plastificação, é a função do recalque. E o recalque é uma pressão que deve ser de 30% a 60% do valor da pressão de injeção. Obviamente depende do caso, e a gente, como eu disse ainda há pouco, né, é uma visão holística do sistema, né? As relações de fluxo precisam ser consideradas nesse movimento. Outra coisa, aumentar a temperatura da estufa ou do desumidificador, do secador, para diminuir o tempo de estufagem. Cara, essa relação não é verdadeira? Não é verdadeira. E isso não pode ser nem diretamente falado. Por que que acontece? Existe uma questão que é a quantidade de calor necessária para que haja a movimentação das moléculas, e essa movimentação possa retirar, né, por conta dessa movimentação, o ar quente possa retirar a água de lá. Então você tem que enfraquecer a ligação secundária. E não é a temperatura, porque a temperatura em excesso pode provocar, na verdade, o amolecimento da superfície das partículas, e aí você vai criar um outro problema, né? As partículas vão se aglutinar e aí você vai ter um material com dificuldade de alimentação. Um outro aspecto, o material tem que preencher a cavidade com a temperatura correta. Massa fundida precisa ter uma temperatura que seja suficiente para que ao chegar ao final da cavidade, no final da formação dela, ela fique estabelecida naquele formato e reduza ao mínimo possível as tensões internas. Isso é uma verdade, né? Quando a gente está injetando material, a gente preconiza para que as condições de processo favoreçam ao melhor possível a manutenção do tamanho das macromoléculas, o peso molecular. Quando você tem a manutenção do peso molecular estabelecido, você garante que as propriedades, as características do material serão absorvidas e aproveitadas ao máximo no produto aquele que está sendo utilizado. E se liga aí, no dia 1, 2, 3 de junho, às 20 horas e 3 minutos, eu vou bater um papo com vocês, vou fazer um workshop Lucre com Plástico. 1, 2, 3 de junho, às 20 horas e 3 minutos, 100% online, 100% gratuito. Então você pode participar desse evento, você pode assistir a esse evento e você vai absorver, receber, ter
contato com muita informação importante e pertinente ao plástico. Fica ligado aí, Plastilog. Se você tiver algum comentário para fazer sobre esse negócio de verdades e mitos do processo de transformação de plástico, dá um toque para mim que eu vou procurar saber e vou te contar como é que são essas coisas. Fica ligado aí, Plastilog. Um grande abraço do Orosco.